Pessoal, a Rússia superou os Estados Unidos da América como o maior fornecedor de gás na Europa. Então, a Rússia, que vem sofrendo muitas sanções dos Estados Unidos da América e de países europeus, agora conseguiu superar no mês de maio de 2024 os Estados Unidos da América como o maior fornecedor de gás liquefeito do continente europeu. Mesmo com as sanções, mesmo com tantos problemas, mesmo com o corte lá do gasoduto, mesmo assim, a Rússia ainda superou os Estados Unidos da América como o maior fornecedor do gás na Europa. Isso é mais uma prova daquilo que nós temos falado sempre, de que parece que a economia europeia não consegue sobreviver sem o gás barato da Rússia. Porque comprar na Rússia chega a ser mais barato do que está a comprar nos Estados Unidos da América, porque a Rússia, claro, faz fronteira com os outros países europeus, enquanto que os americanos estão no outro lado do mundo. E nós temos aqui essa matéria, do Financial Times, que é uma mídia ocidental, atenção. Financial Times é uma mídia do Ocidente e o título diz: a Rússia ultrapassou os Estados Unidos da América como fornecedor de gás para a Europa em maio. Então, no mês de maio, segundo o Financial Times, a Rússia superou os americanos como fornecedor de gás na Europa. E aumento da cota de mercado destaca a dificuldade de desabituar a região de energia russa. Então, quer dizer que aumento da cota, aumento da procura de gás europeus está a dificultar os europeus de estarem a trocar de fornecedores, trocando a Rússia pelos americanos. E as importações de gás da Rússia pela Europa ultrapassaram o fornecimento dos Estados Unidos da América pela primeira vez em quase 2 anos, em maio, apesar dos esforços da região para se livrar dos combustíveis fósseis russos desde a invasão em grande escala da Ucrânia. Embora fatores pontuais tenham motivado a reversão, ela destaca a dificuldade de reduzir ainda mais a dependência da Europa do gás da Rússia, com vários países do leste europeu ainda dependentes de importações dos seus vizinhos. Abre aspas. É importante ver a cota de mercado do gás da Rússia e do gás natural liquefeito aumentar cada vez mais na Europa. Depois de tudo o que passamos e de todos os esforços feitos para dissociar e aumentar o risco e diminuir o risco do fornecimento de energia. Fecha aspas, disse Tom Marzek Manser, chefe da análise de energia da consultoria ICES. E a pergunta é: quais são esses países? O que está a acontecer realmente? O que está a acontecer realmente é de que os Estados Unidos da América, eles ultrapassaram a Rússia como fornecedor de gás na Europa em setembro de 2022. E desde 2023, eles são responsáveis por 1/5 de fornecimento de energia na região. Então, os americanos, em setembro de 2022, até pelo menos o mês passado, superaram a Rússia como maiores fornecedores de gás liquefeito de gás no continente europeu. Eles têm estado em primeiro lugar, porque a Rússia sofreu sanções, se cortou lá o gasoduto, muita coisa aconteceu. Então os americanos ficaram lá no topo, em frente da Rússia, como maiores fornecedores de gás na Europa. Só que no mês passado, aconteceram muita coisa nos Estados Unidos da América e segundo aqui a matéria do Financial Times, o que aconteceu foi basicamente que os americanos atrasaram o fornecimento. Então, eles não estão a conseguir suprir a demanda. Então, atrasaram o fornecimento de gás no mês passado e os russos foram lá e substituíram. Claro, é a lei de mercado, Você não está a suprir. O que vai acontecer basicamente é que vai vir um outro competidor que a Rússia tem ainda mais a energia mais barata e consegue suprir aquela lacuna que foi deixada pelos Estados Unidos da América. Então, em vez dos americanos fornecerem os níveis habituais, no mês passado, no mês de maio, eles não conseguiram. Então, a Rússia veio e supriu. Foi isso que aconteceu no mês passado. E quais são os países europeus que estão à procura assim tanto do gás da Rússia? Estão à procura assim tanto o gás da Rússia? Segundo aqui a matéria do Financial Times, é de que no mês passado, as remessas de gás canalizado russo e gás liquefeito representaram 15% do fornecimento total da União Europeia, Reino Unido, Suíça, Sérvia,
Bósnia e Herzegovina e Macedônia do Norte. Então, segundo aqui a matéria Financial Times, essas são as regiões no continente europeu que estão a depender muito do gás da Rússia. Reparem que toda a União Europeia, aqui especificamente a própria Alemanha, França, a Espanha, Portugal, todo o resto, está a receber o gás da Rússia. E depois temos o Reino Unido, né, que já saiu da União Europeia com o Brexit, também recebe o gás da Rússia. Reparem que mesmo com as ameaças de submarino nuclear, muita coisa aí junta, o Reino Unido ainda continua a receber o gás da Rússia. E a própria Suíça, mesmo ele estando a receber a cimeira de paz na Ucrânia, ainda também dependem muito do gás da Rússia. Então, tudo isso demonstra de que realmente é difícil os países europeus substituírem ou estarem a trocar o gás da Rússia por um outro país, principalmente os Estados Unidos da América, que é um país que faz parte de um outro continente que torna o gás mais caro. E nós temos aqui, né, o gráfico que demonstra os países do continente europeu, os países que mais fornecem gás liquefeito no continente europeu. Aqui é simplesmente liquefeito. Reparem que a Noruega, em primeiro lugar, né, para quem não sabe, eu já falei no vídeo anterior do Senegal, de que a Noruega produz muita energia, né, produz muito petróleo e muito gás. Aliás, é assim como a Noruega ficou rica, né, com petróleo, basicamente. E depois nós temos aqui os americanos. E reparem que aqui na pontinha do gráfico, esse azul claro são os americanos e esse vermelho é a Rússia. Reparem que a Rússia superou os americanos no mês de maio. Reparem que o fornecimento de gás liquefeito americano desde o quarto quadrimestre de 2023 está em queda. Reparem que ele está aqui em queda desde o quarto quadrimestre, desde o final do ano. Para quem quadrimestre são os últimos 3 meses do final do ano. Então, os últimos 3 meses de 2023, de que o gás americano está em queda. E o gás da Rússia começou a ter aqui um pico desde o princípio do segundo quadrimestre de 2024. Ou seja, desde o princípio de abril de 2024, que o gás da Rússia começou a ter já aqui um pico. E no mês de maio superou os americanos. Então, nesse momento, a Rússia de Vladimir Putin superou os Estados Unidos da América como o maior fornecedor de gás no continente europeu. Apesar dos esforços, né, dos europeus estarem a se separar da Rússia. E o motivo é muito simples, pessoal. A Rússia faz fronteira com os países europeus. E o envio de gás da Rússia para a Europa, tanto faz pelo gasoduto que está na Ucrânia e na Turquia, ou também por um outro meio, chega a ser muito mais barato do que está a se enviar gás pelos Estados Unidos da América, que passa pelo mar, e gás liquefeito é muito mais caro do que gás natural. Então, não é só uma questão dos americanos que falharam no mês passado, mas sim os europeus que olharam na fatura e estão a pensar muitas vezes, né, se realmente vale a pena estar ainda a comprar gás caro americano do que estar novamente a comprar gás barato da Rússia, que é logo aqui ao lado. Então, por uma questão racional de mercado, é muito mais benéfico comprar gás da Rússia, que é um país vizinho que está aqui ao lado, do que está a fazer esse esforço todo para receber gás americano. Então, vamos lá ver se a tendência vai se manter para os próximos meses, né? Porque isso foi o primeiro mês que aconteceu desde 2022, atenção. Então, vamos lá ver se a tendência vai se manter até os próximos meses, né? Se a Rússia vai se manter ainda em cima dos Estados Unidos da América, ou os americanos podem aí fazer algum malabarismo e voltarem a superar os russos. Eu quero ouvir a tua opinião sobre a Rússia de Putin tá a superar os americanos como o maior fornecedor de gás no continente europeu. Comenta aí embaixo, eu quero ouvir o teu ponto de vista. Não só a União Europeia, como também Suíça, Reino Unido, Bósnia, vários países recebem o gás da Rússia. Eu quero ver a tua opinião, comenta aí embaixo. E partilha esse vídeo, né? Partilha esse vídeo nas tuas redes sociais, partilha esse vídeo no teu Facebook. Então, sabe, mais pessoas terem conhecimento, né, de que a Rússia superou os americanos como maior fornecedor da Europa, apesar das sanções. E se inscreva no meu canal do YouTube, o link está disponível na minha bio.
Nos vemos no próximo vídeo. Um abraço a todos e até a próxima.